A campanha da fraternidade, para os mais jovens, é a campanha que nasceu quando houve o golpe militar, então com a destruição da democracia brasileira. É muito interessante esse paradoxo, que as campanhas nasceram para propor fraternidade quando o Brasil entrou no buraco da ditadura, entrou no período mais atroz da tortura, da repressão. Mas mesmo assim as campanhas nasceram com esse intuito, de fazer uma campanha de quaresma que fosse diferente do comum. A intuição é tão forte no Brasil por essa campanha que depois a Alemanha copiou, a Suíça copiou, se chama Action Quaresmal, Action de Carême, que o Brasil fazia. Então nós viramos exemplo também no Canadá, em outros países que não havia. E então, a partir dali, foram nascendo a cada ano campanhas. No começo, mais campanhas internas, a igreja, o sentido da família na comunidade, a fé. Mas com o passar do tempo, as campanhas começaram a ter um conteúdo mais público, mais político, mais social. Eu me lembro, quando entrei no grupo de jovens em 71, a campanha era de um Jesus que usava uma gravata. Aquilo ocasionou um impacto tremendo, a foto de um Jesus de gravata, porque era para pensar Jesus nas cidades e não só um camponês. Ele sempre foi só um camponês, mas pensar o cristianismo entrando no urbano. Isso era 1971 e o Brasil já era naquela época um grande país urbano, porque foi a grande virada dos anos 60 e 70. Depois vieram campanhas fortíssimas, campanhas da mulher, campanhas do menor, campanhas do trabalho, campanhas da fraternidade ligada à própria ecologia, preserve o que é de todos. Ninguém falava disso e a igreja lançou uma campanha. Campanha do negro, que ocasionou um conflito feroz em todo o Brasil, porque tinha igrejas e bispos que não aceitaram fazer a campanha da fraternidade, ouvir o clamor desse povo negro. E foi preciso tirar a palavra negro para deixar só ouvir o clamor desse povo, como se o Brasil fosse um país só de brancos. E é o maior país negro depois da Nigéria no mundo em termos de quantidade. Mas havia um racismo dentro das igrejas. E aí uma diocese do Rio de Janeiro nem usou o material da campanha da fraternidade, de tanta raiva que ficou com o tema. Imagina, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais negras que tem no Brasil, depois da Bahia, de Minas, do Pernambuco. Então, a campanha começou a ser uma campanha de conversão, de mudança, de incômodo, publicamente, para os estados, para os governos, para as comunidades. Esse ano, o tema não é politicamente forte, porque já houve presídios. Imagina, meu pai odiava preso, ele nem sabia o que era um preso, mas achava que devia ir todos para Ilha Grande ficar com correntes nos pés, que ele ouvia muito da Atena, Afanásio Jazade, e aí lavava a cabeça do meu pai com essas, e Gil Gomes. O Afanásio morava na minha rua quando eu era jovem, então era esse tipo de lavagem cerebral que atingia a classe popular. Mas essa campanha não tem quem vá ser contra. Vida, dom e compromisso. Porque todo mundo está vivo, todo mundo quer viver, todo mundo está preocupado com o vírus chinês, então todo mundo vai dizer louvado seja. Só que o polêmico nessa campanha não é o tema. O polêmico é que ela escolheu um pequena perícope, na verdade um verso, um único verso de um evangelho, onde tem uma única história que não tem mais nada na Bíblia, que é chamada a parábola do samaritano. Padre Júlio já explicou lá para nós de que não tem a palavra bom no samaritano, é que a gente cismou de chamar bom, mas isso é a mesma coisa que filho pródigo, aquela parábola onde nenhum dos filhos é pródigo, são dois safados. O único que é pródigo é o pai.
A parábola tem que se chamar a parábola do pai pródigo, porque o pai é que é pleno de amor e que perdoa um que perdeu tudo e que acolhe o outro, que é cabeça dura, não quer recolher o irmão. Mas às vezes na Bíblia esses intertítulos, que não são da Bíblia, acabam prejudicando. O sentido de dizer que o homem acolhedor do caído é o bom samaritano é que nenhum judeu teria coragem de usar a palavra bom para samaritano. Mas hoje, como todo mundo sabe que samaritano é algo bom, tem até o hospital samaritano, tem. Então, para nós não soa mal ouvir bom samaritano. Para nós é normal, é quase sinônimo. Bom samaritano, samaritano é bom. Mas para um judeu falar samaritano bom é uma heresia, porque ele não é o que segue a palavra, ele não é povo escolhido. Então acabou ganhando esse título, e essa perícope, esse pequeno versículo virou o slogan: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Embora esse cuidou dele é um compacto, porque o texto bíblico é diferente. Eu vou ler, porque é muito interessante perceber a motivação dessa campanha. Eu peguei aqui a Bíblia no original hebraico, que provavelmente foi o que os apóstolos falavam, porque quando foi escrito por Lucas, ele foi escrever para gregos, então ele escreveu em grego, mas como ele era judeu, ele estava pensando em hebraico e escrevendo na outra língua. Então aqui é o texto que nos interessa. Um senhor especialista na Torá, querendo justificar-se, diz a Yeshua: quem é o meu próximo? Yeshua responde: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Tiraram toda a roupa, espancaram-no, foram embora, deixando quase morto. Coincidentemente, um cohen estava descendo pela mesma estrada. Quando viu, passou para o outro lado. Assim, um levi, quando chegou ao lugar, viu, passou ao outro lado. Mas um homem de Shomron, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs óleo e vinho nas feridas e enfaixou. Colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ainda deu dinheiro para mais 2 dias ao dono da hospedaria e disse: cuide dele, e se gastar mais ainda, quando eu voltar eu ressarcirei o gasto extra. Qual desses foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. E Yoshua diz: vai e faz você o mesmo. Essa é a parábola de Lucas. Ela não consta em nenhum outro texto, não tem Marcos, não tem Mateus, não tem João. Só Lucas quis guardar essa cena. Eu fiquei estudando aqui uma semana que o Júlio me pediu e li tudo que é livro sobre Lucas, porque ele quis botar essa historinha. Aí um grande estudioso diz: não é historinha, não é uma parábola. Ela aconteceu na vida de Jesus e ele soube desse fato que ele viu na rua. Então é um acontecimento que Jesus presenciou de alguém que teria ajudado o seu inimigo. E ele ficou tão impactado com isso que ele conta a história, não a história, a história. E por isso Lucas fala: é hora de eu colocar isso aqui no meu evangelho, porque isso é único. Jesus ficou impressionado com um homem que não era judeu e cuidou de um caído judeu. Isso todo mundo tem que saber, porque o evangelho de Jesus não é para judeus, não é só para fariseus, não é só para os da igreja, não é só para quem está salvo. É para dizer que quem está fora é também próximo. Quem não está dentro também é companheiro.
Quem não é dos nossos também é filho de Deus. Então, é muito interessante essa mensagem. E eu depois fui buscar por que ele usou a palavra viu. Vocês sabem que os gregos têm muitas palavras para ver. A mais comum que a gente usa é often, de oftalmologista. E nós temos muitas coisas com often. E escopen, que a gente usa quando fala de óculos. A gente tem periscópio, aquele instrumento que vem em cima do mar quando o submarino vai ficar olhando o que está na superfície. Estetoscópio, quando o médico diz que vai ver dentro de nós. Ele não vê nada, porque estetoscópio é uma membrana para escutar batimento cardíaco e o pulmão. Então, mas chama ver por dentro. É muito interessante, né? Estetoscopen, enxergar dentro do corpo. Telescópio, ver lá longe. Microscópio, ver o pequenininho. Então, como? Para enfiar por dentro também. Tem tudo isso por trás também. Tem várias possibilidades de você fazer laparoscópio. Então você faz essas endoscopia, dentro. Você enxerga por dentro. Agora pode tomar até uma espécie de pequena pílula que tem uma câmara dentro, para já não precisar passar o mal-estar. Meu pai fez, ele voltou groguinho, depois ficou uma meia hora fora de si, porque aquela coisa você tem que tomar a mudança, etc. Então hoje você toma uma pílula, ela vai filmando como se fosse um submarino interno. Só que Jesus, quando usou a parábola, essa história, ele não fala de nenhum destes verbos. É interessante, Jesus, eu tenho aqui o texto em grego, depois quem gosta de ler grego pode ler. Porque uma vez que eu fiz minha tese de doutorado, o cara que morava embaixo do Guadalajara ficou declamando para mim o diálogo de Fédon de Platão em grego para mim, o morador de rua. Eu nem lembrava mais do começo. Ele começou catatom, decatom. Nossa, o senhor está falando o quê? Grego? Eu sei, eu sou filósofo. Ele está na rua porque eu bebi demais. Aí a filosofia dançou. Então está aqui o texto em grego. Jesus usa a palavra para falar que aquele homem viu, na verdade Lucas usa, usando a ideia de ver de verdade. E não só ver, o que é certo, né? Porque hoje em dia nós somos cegos morais e éticos. Minha esposa disse que eu não vejo nada quando eu estou vendo televisão. Ela fala umas 30 coisas, eu nem sei o que ela falou, porque eu fico vidrado naquela câmera que fica me hipnotizando. Fala, eu não consigo. Meu filho consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo: celular, computador, joguinho, escrevendo. É multifocal. Eu sou monofocal. Se passar para outra coisa eu fico doido. Então, quando Jesus e Lucas diz que o homem passou e não deu bola, viu, mas não viu, ouviu e não se importou, foi o primeiro. O segundo passou ao largo, como dissesse. O que eu tenho a ver com isso? O terceiro verbo diz assim: viu e algo mexeu com o seu estômago. A palavra spatistomai em grego, que virou em português compaixão, a gente colocou no coração de Jesus. Para nós, compaixão é um sentimento que mexe com o nosso coração. Para os judeus, sentimento que mexe com o coração não é importante. É choradeira, é emoção passageira, não interessa. Só é um bom sentimento quando você alguém e sente um soco no estômago, mexe com as suas vísceras, altera você e você não aguenta, algo que deixa nervoso, sofrido, mexido. Isso é para um judeu compaixão, mexer e transtornar o seu intestino.
o seu útero, no caso feminino de mulher. Homem não tem útero, seria suas vísceras. Você fica incomodado aqui, não aqui, nem aqui. Então, Jesus disse que aquele homem passa, vê e algo incomoda profundamente nas suas entranhas. E é por isso que ele para, ele se condói, ele carrega, ele cuida. Isso é muito interessante. Será que nossas igrejas ainda têm útero? Será que nossas comunidades, e a gente mesmo, uma cidade com tanta gente na rua, com tanta gente sofrendo, a gente fica às vezes pensando, às vezes falo para Maria, minha esposa, a gente passa, dá aquela dor e você fala, e agora? O que eu faço? O senhor se apresentou para mim aí, o bonitinho, estava dormindo aqui, e falou, eu tenho 50 anos. O cara está um bagaço, parece que tem uns 70, 80. O outro rapaz falou que tem 40, parece que tinha 75. Quer dizer, a rua, o sol, a bebida, eles murcham. Aí você vai fazer o quê? Bom, os policiais sempre falam com o Júlio, leva para casa, pega que o filho é teu. Filho não é, mas irmão é. E, portanto, uma compaixão profunda é o que a campanha quer nos despertar. O Papa, inclusive, no texto, é citado inúmeras vezes o Francisco, e também a irmã Dulce, e também outros textos. Várias vezes ele diz, é preciso que a gente mude de atitudes. Cita até São Camilo aqui como aquele grande homem que mudou a compaixão. No número 111, a compaixão sentida nas vísceras não é sentimento qualquer. O coração compassivo vai às raízes da dor, do sofrimento do outro. Quando essa dor é causada pela injustiça, ela se torna uma dor ainda mais intensa. A compaixão é o caminho para edificar a justiça, para nos colocar na situação do outro, para encontrar-nos nas suas fadigas, porque a dignidade humana é fundamento, enquanto a descoberta do valor de cada pessoa é a força para superar as desigualdades com entusiasmo e abnegação. E aí então volta sempre ele falando disso. E talvez o que mais me impressionou no texto, para além de valorizar o samaritano, é uma outra metáfora que é usada aqui num dado momento do texto, quando já entramos, você sabe, o texto sempre é ver, julgar e agir, para seguir o velho método da ação católica. E o agir começa com esta parábola, esta metáfora, essa comparação. Na nossa vida sempre vai haver duas bacias de água na nossa frente. A bacia de Pilatos, para a gente lavar a mão, e a bacia de Jesus para a gente lavar os pés. Eu fiquei emocionado quando eu li esse treco aqui, pensando na minha vida, quantas vezes eu pus a mão na bacia de Pilatos para, vou lavar a mão, não tem nada a ver com isso, também vou carregar o planeta. E quantas vezes eu lavei a mão na bacia de Jesus e lavei os pés, no sentido concreto e no sentido também de amizade, de carinho e de apoio às pessoas. E já houve na minha vida, na de vocês, muitas oportunidades. A bacia usada por Jesus e a bacia usada por Pilatos. Qual destas bacias estão sendo usadas nas igrejas? Não necessitamos de mais novos Pilatos, porque já tem indiferença e omissão demais. Necessitamos de corações como o de Jesus. O Senhor envolveu-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavá-los. Em seguida diz: vocês serão felizes se fizerem isso. Eu até brinco, escrevi um artigo no livro lá sobre isso, chama o sacramento da toalha. É a única coisa que Jesus pediu na ceia que fosse feita repetidamente.
além da partilha do pão e do vinho. E é a única coisa que a Igreja Católica só faz uma vez por ano. É muito patético, porque deveria ser provavelmente uma coisa que nós devíamos fazer todo domingo. E criaria um incômodo tremendo, né? Porque todo mundo ia lavar o pé bonitinho para o padre beijar, ia pôr a meia mais bonitinha, né? Porque aquele lava-pés lá é meio teatral, né? Meio ficcional, né? Mas quando a gente faz, me lembro Dom Paulo lavando o pé de operários lá na catedral, o Papa lavando o pé daquela menina muçulmana na prisão lá na Itália, aí já começa a quebrar o teatro e virar coisa bem forte. Então, esse texto da campanha é um texto onde tem algumas falhas, não tem muita clareza aqui em falar dos últimos. Fica mais assim, sempre falando da miséria do povo, do pessoal na rua, não fala LGBT, não fala muito dos presos, de realidades que são bem exigentes para você ter compaixão. Também dos adoentados, né? Que hoje é um desafio. Eu, por exemplo, fico abismado com a quantidade de ministros da Eucaristia que tem hoje nas nossas igrejas. Toneladas. E uma parcela imensa deles não leva comunhão a doentes da paróquia. Fica só disputando quem vai vestir a roupa branca para ficar perto do padre, que é justo o que não é para ser ministro da Eucaristia. Para isso não precisa. O ministro da Eucaristia é o cara que vai sair com Jesus, igual São Tarcísio, igual os grandes santos, para levar para o preso, para levar para o último, para levar para o doente. Então, esse texto é bem exigente, mas tem umas lacunas. Também na nossa história. Então, eu penso que nós estamos nesta campanha diante de um desafio. Ela é uma campanha que vai começar na outra semana, na quarta-feira de cinzas, sempre assim, ela é marcada, tem data, começa nas cinzas, termina na Páscoa. Muita gente não compreende, acha que isso é ruim, mas não é. A ideia de ser um momento de campanha, no sentido publicitário mesmo, no sentido comunicacional. É claro que depois se espera que a campanha vai deixar sementes. E uma campanha também só vai dar certo se a comunidade, a paróquia, já tiver gente que faz um pouco isso. Porque senão também não vai ser passe de mágica que porque fez isso aqui, lendo um livrinho desse, vai virar todo mundo compassivo. Não existe esse passe de mágica. Você precisa ter esse olhar, você precisa ter esse coração, você precisa estar disposto a ser amaldiçoado, porque quem cuida de pessoas caídas pelos chãos, pelas vidas, pelos sofrimentos, droga, doença, desprezo, subalternidade, essas pessoas não ganham medalha. Veja que o nosso Papa lança o desafio da Amazônia, o nosso presidente xinga ferozmente o Papa. É de uma grosseria tremenda, porque nem entendeu que o texto é favorável até à fala de que os militares brasileiros são os responsáveis primeiros pela soberania amazônica. Está escrito lá. Quer dizer, então, se ele nem leu o texto e já xinga o Papa como um demente, é de uma ignorância e uma grosseria total. O que nós precisamos buscar é uma outra lógica. É como nós vamos ficar bem mais próximos destas pessoas que estão em situação de precisar um próximo, de exigir um próximo. Eu ainda procurei descobrir duas situações que eu acho que nós vamos precisar avançar. Não sei se o Júlio concorda comigo. A primeira é que nós não resolvemos no Brasil a nossa raiz negra. Ela não está resolvida. A gente passou 370 anos de escravidão, queimou todos os documentos e falou: agora somos todos irmãos. E não é verdade, o racismo é brutal, os negros sofrem demais, as negras sofrem demais. Não estou falando nem só da empregada doméstica que o outro lá falou uma mensagem totalmente racista. Estou falando
do povo negro no Brasil, das pessoas. São mais da metade da população brasileira tem raiz africana. E isto as igrejas não respeitam, as sociedades, as universidades, o governo, e fica esse mal-estar subterrâneo. Eu fiquei lendo aqui como se vendia corpos humanos em Campinas, nos jornais, no Estadão. Aqui é como é que a história da pobreza no Brasil teve marcada por uma coisa que é mais que a pobreza. Que a pobreza às vezes é falta de bens materiais. No Brasil a pobreza veio acrescida a racismo, a tortura dos corpos humanos, a repreensão. Eu fiquei lendo, é uma tese de um grande professor da Unicamp, o professor José Roberto do Amaral Lapa, que eu fui falar lá em Araras, na região de Campinas, e fui falar, nossa, o racismo aqui é muito brutal. Porque eu fui em alguns lugares falar daquelas regiões, uma cidade, por exemplo, Rafargue, há uns 10 anos atrás, ainda tinha clube só de brancos, onde negros não entram. Uns 10 anos atrás. 10 anos. Eu acho que ainda não mudou. E você ainda tem policiais baianos, negros, reprimindo pessoas negras. Na PUC, lá, o policial que fica controlando o magneto da entrada da porta, ele aperta para o nível mínimo quando entra um negro. E quando eu vou, eu posso estar até de guarda-chuva, eu passo. Quer dizer, não devia passar nada, sendo metal, deveria, mas eu sou branco. Então o próprio negro introjetou uma visão racista. A própria instituição é racista. A Igreja Católica, de 500 bispos, só tem 15 bispos negros. De 25 mil padres, tem algo como 1.000 padres negros. De umas 27 mil freiras, tem umas 12 mil negras. É o melhor. É o melhor. As freiras têm uma maior pertença da negritude do que padres e bispos. Ou seja, o racismo não entrou aí ou mudou. Eu acho que tem porque nós não fizemos uma comissão da verdade para cair a ficha. Meu avô, quando chegou aqui ao Brasil, ele era chamado de catarinense, ele era alemão. Chegou em Botucatu. Ah, o alemão! Ah, o catarinense! Ele entrou logo na Revolução de 32. E assim, ele e minha avó polonesa começaram a receber de pessoas da região de Botucatu, Avaré, não se misture com os negros. Não valorize os negros. Meu avô não era racista, ele foi virando racista por causa de brasileiros que foram enfiando na cabeça do meu avô que negro não presta, que negro é relapso. Segunda-feira é dia de branco, meu avô falava isso. Eu falei, como vou? Segunda-feira é dia de branco. É porque é dia de trabalho. Só trabalha no Brasil negro. Quem que carrega e abre buraco, levanta prédio, faz tudo, se são o povo negro. Aí virou uma espécie de ideologia macabra. Então eu acho que tem educação, tem preconceito, tem discriminação. Lembra que foi o Aldair Sposati nos anos 80 que mudou os elevadores para elevador não ser discriminação. Não estou falando nem do século XIX, eu estou falando do século XX, bem no final do século XX, que tem aquela coisinha. É proibido, vedado, discriminar pessoas no tal de elevador social, elevador privativo, elevador de serviço. Lembra? Entrava pelo fundo. Ou seja, para mim isso é muito sério. E eu acho que nós vamos precisar trabalhar muito. Na PUC, por exemplo, os negros são só 1, 2 por sala de aula. E ainda que entraram pelo ProUni, senão nem entraram. E são os melhores alunos que eu tenho em sala de aula, porque é aluno que quer estudar, que batalha. Só que os alunos brancos da elite nem sempre reconhecem. Eu tinha um imbecil que ficava jogando giz na cabeça da aluna negra, porque ela tinha cabelo black power, e ele dizia que era divertido. Então isso não é divertido. Isso é assédio. Assédio racial, sexual e moral. Fora. Expulsamos ele da universidade. Graças a Deus. Para que todo mundo soubesse que na PUC não pode ser assim. Agora muda. Agora já começa a perseguir LGBT. Começa a perseguir homossexuais. Sempre arruma um bode expiatório para o ódio
E eu acho que a gente teria que dizer: não, nós somos irmãos, nós somos irmãs. Nós não podemos aceitar o que até a virada do século XX ainda se fazia. Diz quantos dentes tinha que ter, tinha que olhar a mão como se fosse um cavalo, né? E oferecia as meninas e as moças para reprodução. Ou seja, usava o povo negro como carne reprodutiva, como estupro. Quer dizer, isso em cidades que hoje se acham, Campinas se acha a fina flor da cultura nacional. O Vale do Paraíba, que teve racismo e foi um dos últimos a parar, hoje é a terra do santuário de Aparecida, uma virgem negra, que nasceu branca. Eu estudei aquela imagem profundamente. Nossa Senhora não era negra, foram os negros que foram enegrecendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito interessante, é uma luta simbólica gigantesca para dizer: Nossa Senhora está conosco. Ela ficou do lado do Zacarias, ela ficou do lado da menininha cega. Lembra os milagres de Aparecida? São milagres para os lascados. Hoje vai rico lá, vai classe média, mas se você vê a multidão que vai para Aparecida, é um povão, porque tem uma sintonia de ver a mãe nossa ter a cor do povo brasileiro, do sul de Minas, que é o forte que desce pela, do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo. Assim como em Belém é Nossa Senhora de Nazaré, que é cor índia. Então eu acho isso muito profundo. Os sinais são para a gente ficar acordado e desperto. Os bispos do Mato Grosso acabaram de encontrar com o Papa semana passada. Está começando agora, cada semana vai um pedacinho dos bispos. São Paulo é lá para frente. E aí um bispo falou assim: o que o Papa falou para vocês? Falou para a gente ficar atento aos sinais de Deus e aos sinais do povo, e ver se junta as duas coisas. Que é uma frase de um bispo argentino chamado Angelelli: um oído puesto en el evangelho, el outro oído puesto en el pueblo. Saber sintonizar isso é ser um bom pastor. Eu acho que esse é o desafio dessa campanha. Aqui não preciso dizer que essa igreja está aberta aos últimos, aos pobres, é evidente. Mas ainda tem muita gente na moca que precisa trocar o coração, que está gelado ou empedrado, e não é às vezes culpa da pessoa. É toda essa ideologia que cria os bons e os maus, que a gente fica vendo na televisão, na Globo, na Bandeirantes, na Record, tudo igual. E reforça essa ideia de uma espécie de proteção. Mas é a proteção anti-humana, porque nos separa do contato emocional, afetivo, que é o que nos faz humanos. O grande poeta Terêncio tem uma poesia bonita em latim: Homo sum nihil humane alienem culto. Eu sou humano, nada do que é humano me pode ser alheio. Então, se alguém sofre, eu vendo uma pessoa sofrendo, algo mexe comigo. Pode ser que eu não precise chorar, porque eu nem sei por que ela está sofrendo. Mas se eu fico impassível diante de alguém que está num sofrimento, eu é que sou doente. Eu é que tenho problemas. Porque eu não deveria ficar impassível diante da passibilidade do outro. Mas nós somos educados, eu mesmo na minha família, mais do lado alemão, a ficar distante das coisas, porque isso é bom. Até os médicos, aprendi isso lá na Sorocaba. Eles têm um curso de 1 ano para ficar impassível diante dos seus pacientes. É a pior lição de medicina que poderiam ensinar um médico a uma pessoa de saúde. Ele não é para ficar impassível, é para ele não ficar deprimido diante de possíveis derrotas da doença. Mas é porque ensinaram que ele é o Senhor da vida e da morte, que é a pior imbecilidade que você pode ensinar para alguém da medicina. Você tem que ensinar para alguém da medicina que ele é parceiro da pessoa na luta pela vida, e não o Senhor da vida, um Deus que vai controlar. Por isso ele deve sofrer e chorar. Minha mãe ficou bravíssima com o médico que cuidou do meu pai, que era um bom profissional, mas completamente assim, insensível. Quando meu pai morreu depois de 44 dias com câncer na garganta de fumar, o médico não foi falar conosco, mandou a psicóloga dizer: morreu. E a psicóloga, claro, com todo o jeito dela, tentou confortar minha mãe, a mim,
mas nós já estávamos esperando 44 dias de UTI, de um câncer nível 4, não é que a gente esperava uma ressurreição. Mas até hoje, quando eu falo com minha mãe, ela diz: por que ele não veio falar? Por que ele não veio dizer: Dona Carmen, seu marido morreu, mas eu fiz tudo o que pude? Minha mãe nunca o culparia. Agora, até hoje, ela nunca o desculparia. Porque ela ficou lá na listinha bem amarela dela lá. Esse... não, negra, na amarela, bem amarela, né? Negra nenhuma. Já vai o racismo. A questão indígena, a questão da mulher, a questão dos adolescentes. Aqui é uma frase no texto, diz: vamos prestar atenção no suicídio juvenil, porque os jovens estão querendo falar e a gente não está ouvindo. Então, são várias questões. Eu pus a negra porque é a mais subterrânea e escondida. Porque aqui é um país democrático, todo mundo está feliz, não tem racismo, e tem um baita racismo. Um racismo introjetado, e que às vezes faz desprezos. E as pessoas precisam começar a mudar de atitude, mudar de linguagem, mudar de pensamento. Isso é difícil. Porque mudar de pensamento é uma outra cultura, é a conversão mais difícil da vida, porque significa você mudar valores, modos de expressão. Toda a minha infância, eu fiquei assistindo programas de televisão que eram programas homofóbicos, grotescos. Vocês sabem, todos os programas de humor eram programas de desprezo, que a gente faziam as pessoas humanas serem consideradas lixo, descartáveis. Hoje eu não penso assim, tento passar isso aos meus 2 filhos. Por sorte, meus 2 filhos têm uma compreensão pessoal já diferenciada do negro, da menina, do homossexual, da natureza. Eu fico feliz, porque também significa que mudou o meio ambiente. Eles também estão numa outra geração. E eles já sacam que isto não dá. Foi natural. Mas eu reforço, porque eles saibam disso, que eles não se sintam incomodados de estar com pessoas que são diferentes dele. Porque é isso que é o bem bonito do pluralismo, é você se sentir bem com quem não é igual. Porque se você se sente bem só com os que são igual, aqui o padre é muito genial. Vou ler para vocês, o Júlio gosta de ler ele também. É um desse soco no estômago. Não trata do bom samaritano, mas fala do Zaqueu. Vocês lembram do Zaqueu que ficou lá pendurado na árvore? Ao chegar perto de Zaqueu, Cristo parou. Nós, ao invés, fechamos os olhos, tapamos o nariz. Vemos os defeitos, as faltas, sempre dizemos da maldade dos outros. Eu lembro uma tia que brigava sempre com meu tio, e meu tio não falava nada, mas depois da 10ª briga ele dizia: lá 1 ano e meio atrás, você lembra? Aí ele despejava e vomitava 32 coisas. E às vezes a gente estava lá numa reunião de família e aparecia e ele explodia com o vulcão, nós tínhamos que aguentar. Aí ficava contando cada uma das malditas coisas da minha tia. E ela, claro, tinha 32 outras pedras para devolver, que ela tinha colecionado para aquele dia da maldição, né? Ficava horrível. Um próximo que parece fazer tudo para se tornar impossível. A gente vive só cercada de gente má, prepotente, ambiciosa e hipócrita. As pessoas que envenenam o ar com fofoca e inveja. Homens e mulheres com garras, dentes e línguas terríveis. Pobre? Ixi, sempre com esse aspecto repugnante. Bafo, roupa e alma cheirando mal. Com muita frequência estamos diante da estupidez de gente desagradável. A gente só olha a feiura e o pecado dos outros, porque para nós o nojo é o mais importante. Talvez se a gente vivesse na reunião dos nossos, aí tudo seria maravilhoso. Não mais precisar diálogo com os que estão longe. Ou será que nós somos este longe?
não são apresentáveis. Por quê? Porque não estão nos nossos requisitos. E quando a gente encontra um pobre, um ateu, de carne e osso, a gente percebe que o modelo abstrato que fabricamos já não encaixa. E sem pensar duas vezes, liquidamos o pensamento e a pessoa real. Não sabemos aceitar os outros na forma que eles existem. Por força, queremos sempre encaixá-los em esquemas. E se não se ajustam, pior para eles. E assim ficamos com a consciência tranquila. Proferimos o nosso infausto diagnóstico. São todos irrecuperáveis. E assim não tem remédio. E ao invés, haveria uma coisa bem simples que Jesus fez: pare, converse, olhe. A realidade é esta: afinal, Deus se fez um de nós. E sabemos bem que nós não somos muito bem apresentáveis, cada um de nós, na nossa verdade interior. Basta que busquemos olhar interiormente. Eu acho que é esse o desafio dessa campanha. Quero comparar um outro texto de Lucas que me impacta muito. Vocês conhecem aquela cena que Jesus é convidado para uma festa. Ele entra uma moça pela janela que começa a chorar no pé dele, lavar com as lágrimas, pôr perfume. E o homem que convidou diz assim: se ele soubesse, pensa, se ele soubesse quem é essa coisinha, quem é essa mulherzinha, prostituta, não sei o que ele pensou, quem é essa? Ele nem falava com ela, não deixava ela tocar nele. E Jesus, olhando para ele, sabe o que ele pensou. É muito forte isso. E aí ele diz assim, Lucas 8,44: você viu esta mulher? Essa é a pergunta. Eu acho que essa pergunta vai ser a única pergunta que Deus vai fazer na nossa vida quando a gente chegar lá na nossa hora. Você viu aquele menino? Você viu aquela mulher? Você viu aquele meu aluno lá que está com problema na PUC? Você viu aquele seu filho a hora que quis falar com você, sua mãe, sua tia, seu primo? Não importa, não precisa ser só morador de rua. Esse viu é bem amplo. Ou seja, você viu a pessoa, ela estava chorando no meu pé, ela estava pedindo perdão. Você só viu que ela estava sem xador, por isso você pensou que era uma prostituta. Você não olhou, você olhou a roupa dela, não olhou o coração dela, não olhou o choro dela. Francisco diz que se a gente não for marcado por uma espécie de choro, e cada um aqui perder a vontade de chorar, o nosso mundo acabou. Nosso mundo precisa de algumas pessoas que tenham capacidade do choro. Eu lembro daquele velho nosso Antônio Vieira, que diz que existem duas lágrimas no mundo: as de Demócrito, que saem pelos olhos, e as lágrimas que saem pela boca. Essas são mais poderosas. Qual é a lágrima que sai pela boca? É aquela palavra que você vai dizer quando alguém está chorando. Você diz: sei lá, eu estou contigo, ou precisa de algo. Então você não tinha essas lágrimas de boca. Ele via qualquer pessoa meio caindo aos pedaços, mesmo nós às vezes também, quando estávamos macambusos ou entristecidos, dizia: em que posso lhe servir? Eu dizer: Dom Luciano, está arrumando sarna para se coçar? Se eu perguntar para a gente lascar na hora da dor se precisa de algo, é claro, a gente vai dizer: claro que precisa, agora mesmo. E Dom Luciano não tinha medo de se enfiar em mais confusão ainda. É claro que algumas ele dava uma bronquinha em alguns aí, né? Uma vez nós fizemos uma ocupação de terras lá na fazenda do Caqui, lá no... Aí Dom Luciano falou: era preciso fazer ocupação. Não tinha uma terra mais disponível? A gente não tinha, aquela estava dando sopa. Mas vai dar problema. Vai.
E o senhor vai conosco? Não, não vou não. Vocês fizeram tudo na bagunça. Aí apareceu polícia, jogando pedra. Dom Luciano era o primeiro lá, nós nem tinha chegado. Ele estava lá, a pedra voou para acertar ele, acertou no olho da senhora atrás, do Lar Nacional, conheço ela até hoje. Ela perdeu a vista por causa dos moradores que não queriam aquele povo lá, porque dizia que a propriedade perdia dinheiro porque ficava cheio de miserável em volta. Entendia a pessoa humana, estava vendo o valor da propriedade. Isso é capitalismo. Aí Dom Luciano chamou nós e falou: o olho dela foi perdido, e agora? Nós: Dom Luciano, é a luta. Ah, é a luta, é a luta. Aí levamos um sabão de 2h30, mas de toda forma nunca fugiu. O outro era Dom Décio. Um dia me levou aqui na favela do Tatuapé. Entramos no barraco, perto da Silvio Romero, lá numa favela pobre. A senhora recebeu o bispo. Dom Décio era altíssimo. Ela preparou um chafé, aqueles cafés horríveis. Eu odeio café, odeio. Aí ela pôs aquele caneca do Corinthians, assim, sabe, de 1,5 litro para Dom Décio. E para mim uma jarra de meio litro. Aí eu falei: a senhora me desculpe, mas eu não gosto de café. Dom Décio olhou para mim, bravo, falou: que desfeito, que coisa feia. Na frente dela, ela toda feliz, dele passando o sabão de mim, né? Ah, não gosta? Daqui! Pegou, virou na caneca do Corinthians de 1 litro, mais o meio litro, encheu a dele, tomou assim como se fosse o néctar dos deuses. Saiu, me passou uma descompostura como nem minha mãe fez comigo na vida. Como você faz isso? Você não sabe que o povo gosta que a gente participe e tome as coisas que oferece? É feito com tanto amor, mas eu não gosto de café. E eu também não. Aí é que ficou duro. Então, por amor, a gente tem que fazer coisas que às vezes a gente não quer, mas não coisas que nos desfaçam e diminuam, coisa que elevem os outros. A gente faz isso pela esposa, a gente faz isso pelos filhos, a gente faz isso pelos parentes. Por que não fazer por um outro que é nosso irmão? Esse é o desafio dessa campanha, é esticar o amor. Nosso amor está sendo compactado, a gente está fechando em grades, cerca de arame farpado, fechando cada um como se fosse uma espécie de ostra. Vai ter pérola, mas a pérola é a doença da ostra, mortal. É preferível que a gente abra o nosso coração. Eu trouxe só para mostrar, porque é lindo demais, um presente de compaixão. Quando eu estive em El Salvador, eu fui numa comunidade onde tinham sido assassinados 400 catequistas, só naquela paróquia, na Guerra Civil. E a freira era uma irmã das irmãs passionistas, quis me dar um presente. Com carinho para Fernando, que o Senhor te dê força para seguir trabalhando por la paz. 1986. E é um trabalho de crianças feito lá. É a Santa Ceia, mas todo mundo é criancinha. Esse aqui queimou no fogo porque eu pus na cozinha, coitado. Acho que é o Judas, não tem problema, azar dele. E eu sempre olho esse quadro e penso assim: isso é o sonho de Jesus, que a gente sente numa mesa. Quantas vezes vim aqui, não só no café da manhã, nas festas lá atrás também, e mesmo no teu chazinho que ela faz. É isso, a gente poder tomar um café junto, café não, tomar um chazinho junto, partilhar o que a gente tem. É o nome da nossa festa, chama Eucaristos. Em grego, eu é bom, caristos quer dizer graças, boas graças. Quando um grego encontra outro na rua, ele diz Eucaristos, ou seja, que a graça esteja com você. É Salam Aleikum, que a paz esteja com vocês. Então, que as crianças estejam no coração de vocês, porque se a gente voltar a ter um coração de criança, não entra preconceito. Porque criança não tem preconceito com negro, com branco, com índio, com criança com Down. A criança brinca. Depois que vai virando adulto, vai virando essa porcaria que começa a discriminar, separar, segregar.
Vamos voltar a ser criança. Quem sabe Deus nos ajude a gente ser mais irmão, porque do jeito que está não dá. Do jeito que está, nós vamos ao fim do Brasil, a guerra civil, e nós precisamos outra coisa. Eu quero para os meus filhos outra coisa. Não quero isso que está aí, ódio, xingatório, menosprezo. Não é o sonho que eu tenho na minha cabeça. Obrigado. Thank you.